Esse vídeo vai tirar todas as tuas dúvidas de correção de papada. Eu reuni as 10 perguntas que mais me fazem sobre papada e elas englobam quase todas as dúvidas que os pacientes têm e tudo que tu precisa saber antes de realizar esse procedimento. E obviamente, como todo vídeo aqui no YouTube, deixei a pergunta que mais me fazem para o final e provavelmente essa pergunta é uma pergunta que tu gostaria de me fazer. Então lá no final vai ter a 10ª pergunta e a pergunta que mais é realizada nas redes sociais, na consulta sobre a correção de papada. Se gostou desse tema do vídeo, já deixa teu like. Se não está inscrito no canal, te inscreve no canal, encaminhe esse vídeo para alguém, caso alguém vai fazer a correção de papada. E sem mais delongas, primeira pergunta, o que causa papada? E essa é uma pergunta muito importante porque ela é o diagnóstico. Sempre que nós vamos tratar alguma alteração, nós temos que entender o motivo pelo qual ela aconteceu e isso vai ser o nosso diagnóstico. E baseado nisso, nós vamos propor o tratamento. Existem 4 fatores que levam o paciente a ter papada. Posicionamento de tecido ósseo, que é a mandíbula. Se a mandíbula está mais para frente, mais para trás, se ela é mais larga, isso vai influenciar na posição da musculatura, que é o nosso segundo fator. O músculo platisma é o principal músculo que vai fazer o paciente ter ou não papada. Esse músculo vem lá da clavícula até a borda mandibular, ele vai fazer a cinta cérvico-facial. Esse músculo ele pode estar mais aberto, não se ligar e fazer com que o paciente tenha mais papada, perda de definição entre o que é mandíbula e o que é pescoço, ou ele pode estar bem fechado e deixar o paciente com uma boa divisão. Então, quando o paciente tem um músculo mais aberto, ele vai ter mais papada. Quando ele tem um músculo mais fechado, ele vai ter menos ou não vai ter papada. Além da musculatura, nós temos a gordura. A gordura é um fator que vai principalmente agravar a papada. Não é um fator que sozinho vai causar papada. Por quê? Porque nós vamos ver pessoas que estão acima do peso e não tem, e nós vemos pessoas magrinhas que têm. Então a gordura ela não tem um fator preponderante para dizer se a pessoa vai ter ou não. A gordura ela tem 2 níveis. Ela pode ser a gordura superficial, que é a gordura que está logo abaixo da pele. A gordura lipoaspirada. Ela está entre a pele e o músculo. Essa gordura, ela tira mais a definição da mandíbula, mas ela não dá grande volume na papada. A gordura profunda, que está acima do músculo platisma, é uma gordura que fica mais espessa e ela dá mais volume na papada. Então ela tem que ser removida para nós conseguirmos dar um bom contorno da região do pescoço e corrigir a papada. Então essas são as causas principais. Não necessita que o paciente tenha uma só. Na maior parte das vezes não tem. O paciente vai ter várias unidas. Muitas vezes tem o queixinho para trás e o músculo aberto, ou tem bastante quantidade de gordura e tem o músculo aberto, embora a posição do queixo esteja boa. Então a papada ela é multifatorial, como a gente sempre fala. Ela não é um único fator que vai levar o paciente a ter. Por isso que a correção da papada geralmente passa por procedimentos que vão abordar outras áreas que não somente a gordura. 2. Quais são as opções de tratamento para papada? Nós temos várias opções, vou meter as opções cirúrgicas aqui. Nós temos a primeira e mais comum de todas, a lipoaspiração. A lipoaspiração ela vai tirar a gordura superficial, que está logo abaixo da pele. Essa gordura que tira a definição, que promove o jowls, essa quedinha aqui da região da bochecha. Essa é uma técnica muito boa, ela ajuda a definir, mas ela não é um tratamento que vai remover a maior parte da papada. Por quê? Porque a maior parte não é decorrente de gordura superficial. A gordura superficial ela não consegue dar um grande volume na região da papada. Ela tira mais a definição, que nem eu falei antes para vocês. Então, geralmente nós associamos a lipoaspiração com outros procedimentos, que principalmente é a platismoplastia, o fechamento da musculatura. Que nem eu falei antes, o fechamento da musculatura ele é muito importante para o paciente não ter papada. Quando nós temos um músculo aberto, a tendência é que nós perdemos definição do pescoço, da mandíbula, a gordura desça mais, ela fique mais projetada para fora. A platismoplastia é uma técnica que nós utilizamos para fechar esse músculo. Então nós fechamos o músculo aqui da região da cartilagem até a região do queixo. Em vez dele ficar aberto, como ele estava antes gerando papada, nós fechamos ele. E quando nós fechamos, ele fica sustentado aqui, sustenta essa região e trata a papada quando ela é decorrente da musculatura. Então geralmente nós associamos a lipoaspiração a fazer uma platismoplastia. E junto com a platismoplastia, nós podemos remover gordura profunda. Eu falei antes que a gordura superficial e a gordura profunda elas vão agravar a papada. Então a superficial nós removemos com a lipoaspiração. A abertura do músculo, que é uma das causas principais da papada, nós fechamos
com a platismoplastia. E tem a gordura profunda, que ela está acima desse platismo. Então, quando nós fazemos o procedimento, antes de fechar esse platismo, se o paciente tem uma gordura profunda muito proeminente, nós vamos remover essa gordura mecanicamente. Nós tiramos essa gordura, fazendo com que o platismo consiga ficar ainda mais fechado e a papada ainda mais reta. Então, nós temos primeiro a lipoaspiração, platismoplastia, remoção de gordura profunda e nós temos também a remoção de pele, o excesso de pele. Quando o paciente tem um excesso de pele, a pele muito caída, nós fechamos o músculo, tiramos gordura, essa pele vai sobrar. E nós vamos reposicionar ela o máximo que nós pudermos na região que nós fechamos da musculatura e o excesso nós vamos remover, tratando a flacidez. E também tem o posicionamento da mandíbula. E aí nós temos diversos tratamentos para o posicionamento da mandíbula. O que eu mais gosto e é o mais simples deles é a mentoplastia. Nós fazemos um avanço da ponta do queixo para esticar essa musculatura, alinhar o perfil facial do paciente e conseguir um bom resultado estético. Porque muitas vezes, mesmo fechando o músculo, mesmo tirando gordura, reposicionando a pele, o queixo está muito para trás, então é difícil o paciente ter um bom perfil. Às vezes o queixo está muito para cima, a cartilagem está muito para baixo, então isso sempre fica uma rampa. O que nós fazemos? Reposicionamos essa pontinha do queixo, avançamos ela, giramos, botamos ela mais para baixo, e isso faz o paciente ter um bom perfil, bem alinhado, corrigindo o posicionamento do músculo platisma que se liga também no queixo. Então a mentoplastia ela pode ser associada a todos esses procedimentos que eu falei antes. E também nós temos a cirurgia ortognática, que é a cirurgia que mexe nas estruturas faciais. Quando o paciente tem indicação, nós corrigimos a papada e fazemos a ortognática, que daí é avançar a mandíbula e posicionar toda ela, não só o queixo. Nós avançamos tanto a lateral quanto o queixo para ganhar a projeção e deixar o perfil mais alinhado. E a ortognática também vai tratar a parte superior, vai tratar a raiz, então é um procedimento um pouco mais invasivo, um pouco maior, mas ele também pode estar associado à correção de papada. E a terceira pergunta que mais me fazem: qual procedimento é mais eficaz para corrigir a papada? De todos os casos que eu já fiz, e não foram poucos, os procedimentos mais eficazes para corrigir a papada são fechamento da musculatura, a platismoplastia associado a lipo e remoção de gordura profunda. Essa técnica ela trata a maior parte das papadas. Por quê? Porque a maioria está relacionada à flacidez da musculatura, abertura dessa musculatura e gordura profunda e superficial. Então esses dois procedimentos eles são fundamentais. Eu quase faço em todos os casos. Fechamento de musculatura e remoção de gordura superficial e profunda. Então esse é o principal tratamento para corrigir, para tratar, para deixar a papada mais delineada e a mandíbula mais marcada e corrigir a flacidez e papada do terço inferior da face. Mas nós podemos associar, que nem eu falei para vocês antes, outros procedimentos. O que eu mais gosto de fazer, além desses fechamentos, também é a mentoplastia. Por quê? Porque o posicionamento do queixo e do tecido ósseo ele é muito importante para o posicionamento da musculatura. Então, quando nós conseguimos avançar, e o paciente tem o queixo para trás, né? E nós conseguimos avançar esse queixinho, nós também temos um resultado maravilhoso para a correção da papada. Então, esses são os principais procedimentos que vão corrigir e eliminar a papada e rejuvenescer o terço inferior da face. Quarta pergunta: quanto tempo leva para ver o resultado do procedimento? O resultado do procedimento, ele é imediato. Assim que nós fazemos a cirurgia, nós já vemos o paciente sem papada. Por quê? Porque nós vamos reposicionar todos os tecidos, vamos remover gordura, tirar volume, então a correção já é imediata. Obviamente, o paciente vai ter um processo de recuperação. Esse imediato, ele não é o resultado final. Nós vemos a correção imediata da papada, já vemos ela fechada, ela bem delineada, a mandíbula bem marcada, e depois nós vamos ter o processo de recuperação, na qual o paciente vai vir nas revisões e vai ir diminuindo edema, fibroses, até nós chegarmos no resultado final. Então o paciente, depois de fazer a cirurgia, no 5º dia ele vai na fisioterapeuta, vai remover os tapes, vai drenar, vai voltar comigo entre 10 e 14 dias para eu reavaliar esse paciente, para tirar ponto, para ver como é que ele está, e aí nós vamos ir espaçando nossas revisões até chegar na revisão final de 6 meses, onde o paciente tem o resultado final, onde nada mais vai mudar. Porém, em 10 a 14 dias, já está com um resultado muito visível, e o que vai se passar nesse período de 10 a 14 dias até o período de 6 meses é mais um delineamento, principalmente as fibroses mais profundas elas vão reduzindo, mas o resultado ele já é visível nos primeiros dias depois
depois da cirurgia, tu já vai ter a papada corrigida. E aí nós vamos acompanhando até o resultado final. Eu diria aí que em um mês nós temos quase que 85 a 90% do resultado que nós vamos ter nos próximos meses depois da cirurgia. 5. Efeitos colaterais e complicações desse procedimento. Toda cirurgia ela tem um risco. E o principal risco de todos os procedimentos cirúrgicos, não importa qual seja, é a infecção, né? Então por isso que nós cuidamos muito. Nós nunca tivemos uma infecção num procedimento desses, né? Todos os pacientes usam antibióticos, nós tomamos todo cuidado, nós fazemos a cirurgia no hospital, com tudo estéril, com o maior cuidado possível para a biossegurança do paciente. Então a infecção não é algo que nós temos no nosso dia a dia. Eu nunca tive nenhuma cirurgia dessas, mas todo procedimento cirúrgico tem esse risco de infecção, por isso que nós cuidamos muito. Além disso, as mais específicas que os pacientes mais têm no pós-operatório: hematoma, que é ficar roxo, que não chega a ser uma complicação, mas é decorrente do procedimento. Obviamente, nós vamos manipular os tecidos e o hematoma pode aparecer. Edema, ele é pouco, o edema, geralmente o paciente não tem um grande edema. Claro que vai variar qual procedimento foi feito. Se nós fazemos somente papada, gordura, fechamento de músculo, o edema é mínimo. O paciente quase não tem edema. Além do que, nós vamos fazer uma compressão com os tapes, né? Para quem não sabe, edema é um inchaço, tá? É um acúmulo de líquido. Então, como nós vamos comprimir com tape, com malha, esse acúmulo de líquido vai diminuir, vai chegar pouco líquido ali, então tem pouco edema. Então é uma cirurgia que não tem muito edema, não tem muito desconforto, não tem dor. Esses são os principais fatores que vão levar o paciente a ter algum tipo de complicação, que é hematoma e edema, tá? E o edema ele pode levar a fibrose. Embora seja muito raro ter edema, alguns pontos podem acontecer e a fibrose ela vem decorrente do acúmulo de líquido e do edema. E às vezes também, fazendo um parênteses, esse edema ele pode vir como um seroma, que é um acúmulo de líquido na região que ele fica molinho, tá? Então o seroma é muito fácil de tratar, é só fazer uma pequena punção que o seroma desaparece. Mas são complicações raras, tá? Não é uma complicação que eu tenho corriqueiramente. Então, eu nem lembro qual foi a última vez que eu tive um seroma, exatamente pelo uso da compressão e do taping. Hematoma, seroma, edema, fibroses. Fibroses são as complicações que as pessoas mais têm medo. O que é fibrose? É um tecido de reparação. É um tecido que o nosso próprio corpo faz para reparar aquela área operada. Só que o que acontece? Quando nós fazemos esse tecido, ele pode ficar aumentado de volume. Nós podemos ter um aumento de volume naquela área que nós temos fibrose. E isso incomoda esteticamente, porque fica um volume naquela área. Embora não seja comum, quando acontece, nós vamos trabalhar com a fisioterapia, manipular os tecidos, fazer uma terapia manual pós-operatória e que esse tecido de fibrose vai desaparecer. E até mesmo que nós se nós não fizéssemos nada na região, provavelmente com o passar do tempo aquele tecido ia acabar desaparecendo, porque ele não é um tecido de permanência, ele é um tecido reacional, é o nosso corpo tentando corrigir aquela alteração que foi feita. Então essas são as complicações básicas. Complicações mais sistêmicas são muito raras nesse procedimento cirúrgico, porque é um procedimento pequeno, não é um procedimento muito invasivo. Quando nós temos outros procedimentos associados, como por exemplo a mentoplastia, que é avanço do queixo, nós podemos ter uma perda de sensibilidade inicial do lábio, que geralmente em 3 a 4 semanas desaparece. Nós podemos ter um pouco mais de edema, daí sim o paciente pode ficar um pouco mais inchado, às vezes um pouco mais de hematoma, mas isso decorrente que aí nós temos um procedimento no tecido ósseo também, o que tende a inchar mais. Então esses são basicamente as principais complicações e alterações que o paciente tem decorrente da cirurgia de correção de papada. Sexta pergunta: a correção de papada ela é permanente? E essa é uma pergunta muito frequente mesmo. E sim, a correção de papada ela é permanente. Por que ela é permanente? Se nós pensarmos na gordura inicialmente, a gordura ela é um tecido, ela é uma célula que acumula gordura dentro da sua célula. Quando nós emagrecemos, por exemplo, essa célula diminui. Então, digamos que nós tenhamos 5 milhões de células de gordura na papada, tá? E nós perdemos peso, emagrecemos. Essas células murcham. Quando elas murcham, elas ficam com pouco volume, mas elas permanecem lá. Nós vamos continuar tendo 5 milhões de células de gordura lá. Se nós ganharmos peso novamente, essas células vão aumentar de tamanho e a papada vai voltar. Isso se nós fizermos o processo de emagrecimento. Quando nós fazemos uma cirurgia que nós tiramos o tecido, como uma lipoaspiração ou remoção mecânica da gordura, essas células foram removidas. Então, ao invés de ter
5 milhões de células de gordura na papada, nós vamos terminar a cirurgia com 1 milhão, 500 mil células de gordura na papada. Ou seja, aquelas células já eram, elas não existem mais ali. E depois de adulto, a tendência é que nós não vamos criar novas células de gordura, nós vamos só aumentar, dar volume naquelas que nós já temos. Então é muito difícil para a gente voltar a ter um grande volume de gordura numa área lipoaspirada ou numa gordura removida. Então por isso que na parte da gordura, ela não vai voltar. Na parte da flacidez, nós vamos fechar a musculatura e a musculatura vai ficar fechada. Esse fechamento é um fechamento definitivo. Pode gerar um processo de flacidez ao longo do tempo? Pode. Claro que se o paciente fizer com 30 anos, com 80, ele já vai ter uma flacidez de pele, já vai ter uma flacidez de musculatura, e aí já pode ter uma papada um pouco maior do que tinha quando terminou o procedimento. Mas obviamente nunca mais volta a ser como era, porque o músculo fica fechado. Então essa papada vai ser muito mais decorrente do processo de envelhecimento da pele, da flacidez da pele, do que de uma alteração anatômica da região do pescoço. E é importante, claro, manter um tratamento de pele, manter estímulo de colágeno na área. Isso vai fazer com que a pele fique mais firme e que a papada demore mais a ter flacidez. Mas ela geralmente não volta a ter o mesmo tamanho e o mesmo padrão que ela tinha quando feita a cirurgia. Por isso que nós dizemos que essa correção é uma correção definitiva. Sétima pergunta: quais são as restrições ou cuidados pós-operatórios ou pré-operatórios que nós temos que ter na cirurgia de correção de papada? Bom, nós temos que ter alguns cuidados, eles são muito importantes porque eles são fundamentais para um bom resultado. Vamos começar no pré-operatório. O paciente ele faz uma cirurgia, ele faz uma consulta, ele vai falar comigo, vai me dizer tudo que ele toma de medicação, vou avaliar as medicações que ele toma, vou solicitar exames, exame de sangue, exames de imagem, quando necessário eu peço tomografia, eu peço um ultrassom da área, tudo isso para nós avaliarmos como que está a região. E o preparo que nós vamos fazer no pré-operatório é principalmente em questão de medicação, se o paciente toma alguma medicação que precisa ser suspendida. Eu não vou dar medicação para o paciente no pré-operatório para ele tomar antes, porque nós já vamos fazer durante a cirurgia. Porém, se o paciente toma, por exemplo, um anticoagulante, é interessante que ele suspenda esse anticoagulante, se o médico dele permitir, para que evite hematomas e principalmente sangramento no transoperatório. Então isso é muito importante avaliar. E também se o paciente tem alguma alteração no exame de sangue, daqui a pouco ele tem alguma alteração de glicose que ele precisa tratar, e aí ele faz esse tratamento. Bom, tudo certo, se o paciente só vai para a cirurgia, não precisa fazer nada de preparo, não precisa suspender nenhuma medicação, ele vai fazer um jejum absoluto de 8 horas antes da cirurgia para fazer o procedimento, tirar tudo que é de metal, não vir com brinco, com piercing, mas não existe um preparo específico para fazer o procedimento cirúrgico. No pós-operatório, sim, nós vamos ter muitos cuidados. O primeiro deles, nós vamos colocar taping e malha, e vai utilizar esse tape e essa malha por 5 dias full time, o tempo inteiro, sem tirar. É muito importante para que esse tecido cole, para que não dê volume, para que nós não tenhamos edema, não tenhamos hematoma e que principalmente a pele fique aderida a essa musculatura. Então, taping e malha, o taping ele é colado, é uma faixa de kinésio que nós utilizamos, a mesma da fisioterapia, e nós colocamos uma malha na cabeça que fica pressionando. Passados esses 5 dias, o paciente vai na fisioterapia fazer as manipulações pós-operatórias, a terapia manual pós-operatória, porque não é somente uma drenagem. Muitas pessoas falam assim, vou fazer uma drenagem pós-operatória. Não é só uma drenagem, é uma terapia manual. A drenagem está dentro dessa técnica, mas nós também vamos fazer uma manipulação desse tecido, soltar as preguinhas que podem vir a ficar, tirar as fibroses, tirar líquido também, que daí seria a drenagem, fazer laser na cicatriz, fazer laser na área das incisões. Isso é muito importante para ter um bom resultado pós-operatório. E isso quem vai fazer é a fisioterapeuta. Feita essa primeira consulta de 5 dias com a fisioterapeuta, o paciente vai sair da fisio e vai ficar utilizando a malha de cabeça por 30 dias no total, desde que fez a cirurgia até fechar 30 dias, para dormir sempre. Vai dormir sempre com a malha e vai utilizar o máximo que puder. Tá em casa, tá utilizando, se vai sair, vai trabalhar, fica sem a malha e quando chegar em casa coloca e dorme sempre com ela. Isso vai fazer com que o tecido cole. Além disso, suspender exercícios físicos. Não pode fazer exercícios físicos no pós-operatório imediato. Nós vamos ter aí um cuidado de uns 14 dias, 10 dias sem exercícios físicos intensos, sem pegar sol, sem ir na academia. Isso é muito importante. Além dos exercícios físicos de não fazer, de utilizar a malha, de utilizar o taping, é dormir com 2 travesseiros nos primeiros dias, dormir mais retinho, não ficar lateralizando muito o pescoço para não apertar, não forçar a área, não gerar sangramento, não gerar hematoma e também não gerar dor na área, porque geralmente o paciente não tem dor, mas se ficar apertando vai incomodar, Então dormir mais reto, de barriga para cima, é um cuidado importante a ser
ser feito. Além desses cuidados, as medicações. Eu vou prescrever as medicações de antibiótico, anti-inflamatório e analgésico. É importante que o paciente tome, principalmente antibiótico e anti-inflamatório, constante e não troque essa medicação e não pare de tomar, mesmo que não tenha absolutamente nada. Porque o antibiótico e o anti-inflamatório eles vão diminuir a infecção, o risco de infecção e vão diminuir também o inchaço, o edema, o risco de fazer fibrose. Então é muito importante. Além disso tudo, o paciente ele vai se hidratar bastante, tomar bastante água, evitar de ficar sem tomar água, porque é muito importante a hidratação no período pós-operatório. Caminhar precocemente, não ficar deitado o tempo todo. Não pode sair correndo uma maratona, não pode sair fazendo exercício físico, mas também não vai ficar deitado na cama o tempo todo. Se levanta, caminha pela casa, faz movimento com as pernas. Isso é muito importante para que o paciente não tenha nenhum risco no pós-operatório imediato. Então é importante fazer esses cuidados. Hidratação, caminhar precocemente, levantar, se movimentar, vai ser muito importante. Uma boa alimentação, uma alimentação saudável, evitar excesso de iogurte, sorvete, coisas desse tipo, porque isso pode, além de te deixar mais inflamada, vai também alterar um pouco a flora intestinal. Nós já estamos tomando uma medicação que é o antibiótico, que altera a flora intestinal, então se nós vamos ter uma alimentação ainda mais à base de leite, à base de gorduras, o paciente pode vir a ter alterações intestinais. Então é importante que cuide da alimentação também, não se alimente só dessas coisas. Utilize também sopas, batidas, caldos, isso é muito bom, muito importante para manter a saúde geral. Então basicamente esses são os cuidados principais que nós vamos ter para a correção de papada, para o pós-operatório. Lembrando e frisando aqui para vocês, os cuidados pós-operatórios são muito importantes, é muito importante estar atento a eles e seguir as orientações e não trocar as medicações, não parar de tomar e não ficar fazendo exercício. É importante que teu corpo dê toda a atenção dele para corrigir, para fazer não seria uma correção, mas para reparar aquele dano que a cirurgia fez no corpo dele. Então o teu corpo tem que dar atenção para aquilo ali. Então ele não pode dar atenção para aquilo ali enquanto faz um exercício físico, enquanto se machuca outra área do corpo. Então é muito importante o pós-operatório para um bom resultado. Oitava pergunta: quais as diferenças entre os procedimentos não cirúrgicos e cirúrgicos para tratar a papada? Essa é uma dúvida frequente e muitas pessoas querem fazer procedimentos pouco invasivos para tentar corrigir. Qual é a diferença? A maior parte dos procedimentos, eu diria todos os procedimentos que não são invasivos, que não são cirúrgicos, eles vão tratar superficialmente a papada, no nível da pele ou gordura superficial. Vamos começar pelo que mais se faz para tratar a papada, que são enzimas, né? Que se coloca o ácido deoxicólico, é até difícil de falar esse nome, que se coloca na região da gordura para gerar um processo inflamatório e eliminar aquela gordura da área. Esse ácido, ele dá um processo inflamatório considerável, deixa o paciente com edema, incha muito e na maioria das vezes ele não trata de forma efetiva a papada. Até porque eu falei para vocês que a gordura superficial ela é um dos fatores, não é o principal fator que leva o paciente a ter papada. Então a diferença entre uma cirurgia e, por exemplo, uma enzima é que a enzima ela não tem precisão, pouca previsibilidade, vai ter que fazer diversas sessões, até 8, 12, 15, já tem de paciente que fez 15 sessões e não resolveu, e na maioria das vezes não vai resolver, porque vai tratar somente a gordura superficial. Outro procedimento muito realizado é o Ultraformer, que são procedimentos, Ultraformer ou todos os outros procedimentos que tratam a pele. A pele é um fator que leva a papada? Sim. É importante ter uma pele boa e bem tratada? Sim. Mas fazer um Ultraformer, por exemplo, na pele vai tratar a papada? Não vai. Tu pode fazer no pós, depois de realizar o procedimento, para manter a pele boa, uma pele com colágeno, uma pele firme, mas fazer um Ultraformer, um tratamento para a pele, para tratar a papada, não vai resolver, porque está tratando somente um nível superficial, que é a pele, que não é um fator principal. Nenhum desses tratamentos, que são pouco invasivos e não cirúrgicos, tratam músculo e gordura profunda e tecido ósseo. Então eles não vão resolver nesses casos. O outro queridinho da papada também é o fio. Eu sou muito fã de fio de PDO, acho que eles têm um excelente resultado, gosto de utilizar fio liso para estimular colágeno, porém os fios de tração numa papada que tem alteração muscular também não vão resolver. Por quê? Porque o fio de tração ele está no nível da gordura superficial, então tu coloca ele logo abaixo da pele, no nível da gordura superficial. Se o paciente tem flacidez naquela gordura, o fio não vai conseguir sustentar e vai soltar.
então não vai corrigir a papada. Então a diferença entre os procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos é exatamente isso. Qual o nível de abordagem que eles vão ter? Os não cirúrgicos, eles são muito paliativos, vão só melhorar uma papada que já foi realizada. Por exemplo, fazer um fio para dar um delineamento maior numa cirurgia de papada que já foi feita, ou o fio liso para estimular, fio de PDO liso para estimular a pele, ou ultraforme, depois, mas não antes, porque antes eles não vão resolver, porque eles tratam somente a parte superficial da pele e da gordura. Quais são as expectativas realistas em relação ao tratamento da papada? Nós sempre temos que avaliar, e o principal fator de sucesso de qualquer procedimento cirúrgico é o diagnóstico. E com o diagnóstico nós vamos entender se o paciente ele é um candidato à cirurgia de papada ou não, ou se ele tem que fazer outros procedimentos, e também alinhar as expectativas. A correção de papada, ela corrige o terço inferior da face, ou seja, borda mandibular e região da papada, supraioide, nessa área aqui. Se o paciente, por exemplo, tem uma flacidez muito considerável de terço médio, queda do bigode chinês, onde tem muito peso, não vai ser uma correção de papada que vai corrigir essa área, vai ter que ser um lifting facial ou outros tipos de tratamento. Então sempre nós temos que entender isso. O que a cirurgia de papada corrige? Corrige terço inferior. Qual é o terço inferior? Mandíbula para baixo, né? Esta borda mandibular e essa região baixa até a região do ióide que está acima da cartilagem. Então é importante alinhar as expectativas. E obviamente se o paciente fala, Thales, eu não quero fazer lift, eu quero fazer só a papada, eu não me importo, eu não quero corrigir essa área, quero corrigir só aqui, mesmo que aqui tenha alteração, tudo bem, nós fazemos o procedimento, não tem problema. A questão é alinhar expectativas e entender qual o resultado, qual o benefício que o tratamento de correção de papada vai te trazer, que é sempre terço inferior da face, mandíbula, até a região da cartilagem ocioide. Bom, e 10ª e última pergunta, e a que mais me fazem, principalmente nas redes sociais. Qual o custo de realizar o procedimento de papada? Qual o valor? E eu vou responder para vocês aqui o que eu sempre respondo para os pacientes. O valor vai depender de cada caso. Cada caso é um caso e é necessário avaliar para poder passar um valor definitivo para o paciente. Ah, eu não acredito que eu vim até aqui o final do vídeo e tu não vai me dizer o valor. O valor de um procedimento está relacionado a outros diversos fatores, como por exemplo, tipo de anestesia. Vamos fazer uma anestesia geral, vamos fazer uma sedação e anestesia local, somente anestesia local, vai variar o valor. Quanto tempo de cirurgia? 1, 2, 3 horas de cirurgia? Vai variar o valor por causa do hospital. Quais técnicas nós vamos utilizar? Nós vamos fazer de fechamento de músculo? Vamos remover gordura profunda e superficial? Vamos fazer lipo ou não precisa? Vamos mexer em tecido ósseo? Vamos fazer ortognática junto ou só mentoplastia? Vai alterar o valor. Vamos pegar essa gordura, vamos preencher alguma outra área do corpo? Vai alterar o valor, do corpo não, né, do rosto. Então vamos tirar a gordura daqui, vamos preencher bigode chinês, vamos preencher malar, isso altera o valor. Vamos fazer bichectomia, altera o valor. Então tudo isso vai somado, tudo somado vai ser o valor do procedimento. Então sempre que nós vamos fazer um procedimento e passar um preço desse procedimento do paciente, nós temos que avaliar. Então primeiramente tem que ter um diagnóstico. Então para valor tem que vir aqui, conversar comigo, fazer um diagnóstico e é assim nós podemos passar um valor real e fechado para o paciente. Foi um vídeo longo, espero que tenha gostado. Foram as 10 perguntas que mais me fazem para correção de papada. Espero que tenha gostado. Te vejo no nosso próximo vídeo e não esquece, compartilha, te inscreve e deixa teu like nesse vídeo. Até a próxima!